Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência na qual eu vivi. Eu vou contar para vocês como eu saí da igreja batista e fui parar na igreja adventista. E talvez você esteja se perguntando assim: Leila, mas você saiu de uma igreja evangélica para outra igreja evangélica. Tinha alguma diferença entre essas duas igrejas? Talvez se eu estivesse saindo de uma pentecostal para uma assembleia, não teria praticamente nenhuma mudança. Mas nós vamos ver no vídeo de hoje que a igreja adventista do sétimo dia não é uma simples igreja. Ela é diferente de todas as outras. E nós vamos saber o porquê. Mas antes de começar o vídeo, eu já queria que você me respondesse o seguinte: na sua trajetória cristã, em algum momento você precisou, sentiu a necessidade de mudar de igreja? Deixa aqui embaixo nos comentários e deixa seu joinha para que esse vídeo alcance mais pessoas, tá bom? Agora, bora para essa experiência que tá bem interessante. Eu definitivamente não nasci num lar religioso, onde as pessoas tinham o costume de ir para a igreja, ir para um culto ou para uma missa, nem tampouco me levavam. Meu lar não era religioso, mas era um lar cristão. Minha mãe, desde muito pequena, ela sempre me contava que Deus se fez homem e morreu por mim. E eu ficava emocionada, porque eu dizia: por que esse homem morreu por mim? O que eu fiz para que ele precisasse morrer por mim? E uma das vezes eu me emocionei. Olha só como é importante falar de Jesus para as crianças, porque é algo que fica inculcado na mente delas. Se for explicado da forma certa, de uma forma assim que a criança venha ter realmente a curiosidade de entender mais desse Cristo. Aquelas palavras da minha mãe ficaram inculcadas na minha mente e eu cresci com a curiosidade de saber quem era esse homem. Na minha casa não tinha nenhuma Bíblia para que eu lesse. Então cheguei na juventude e comecei participando ali das atividades da Igreja Católica. Encontros de jovens com Cristo e tal. E quando eu entrei na igreja, eu pensei assim que eram pessoas santas, pessoas castas, porque estavam na igreja participando daquelas atividades todas ali. E para mim foi um tipo assim de decepção mesmo, porque eu fui criada de uma forma que não falasse palavrão, não bebesse, não fizesse nada que abolisse ali a conduta que Deus quer para mim. Por isso que eu digo, eu não nasci num lar religioso, mas eu nasci num lar cristão. E eu fui doutrinada, fui ensinada sobre o que é certo e o que é errado. Quando eu fui fazer parte daquele grupo ali, eu fiquei assim abismada, porque tinha uma marchinha, uma espécie de bloco ali que a gente ia participar, os jovens da igreja, e aquele trio desceu cantando músicas evangélicas em formas de carnaval, vamos dizer assim, que era de fato uma marchinha. E a gente desceu cantando, pulando e tal. E quando desceu a rua, né, na cidade que eu morava, embaixo tinha a concentração. E ali as pessoas começavam a beber vinho. Porque eu não sei se você sabe, mas na igreja católica é permitido o vinho, a ingestão de vinho alcoólico. Então as pessoas se reuniam ali e começavam a beber. E aquilo me chocou de certa forma. Porque a música que foi cantada na descida, com as pessoas gritando, pulando, dançando, aquilo já me causou espécie, porque eu pensei sempre que seria uma coisa assim com ordem, com decência, não sei, era diferente no meu pensamento. E vendo essas cenas todas hoje na minha cabeça, eu fico me perguntando assim, a sensação que Martinho Lutero teve quando chegou ali naquele palacete do Papa, que viu ali todos aqueles monges, aqueles padres ali, aqueles bispos, num lugar tão luxuoso, tão rico, porque Martinho Lutero ele se surpreendeu com o ouro e a prata que tinha ali, com o vocabulário baixo, de baixo calão, falando palavrões uns com os outros, aqueles banquetes enquanto as pessoas sofriam com fome. Então Martinho Lutero teve de fato ali um choque quando viu aquilo, né? A mesma coisa fui eu tomei de certa forma um choque. Para mim tinha alguma coisa de errado e eu nem preciso falar para vocês que logo em seguida eu saí da igreja católica e fiquei ainda na sede de procurar saber mais, aprender mais de Cristo. Porque na católica não se tem essa prática de ler a Bíblia, de realmente estudar, grupos de estudo, essas coisas. Não tinha. Pelo menos no período que eu participei ali, não tinha. Eu saí da igreja católica sabendo muito menos do que quando eu entrei. Então, continuei na busca de aprender mais sobre Cristo. E em 2008, eu conheci a Igreja Batista.
E antes de eu conhecer a Igreja Batista, eu ainda conheci o Salão das Testemunhas de Jeová. Eles têm a prática de leitura, de aprender mais da palavra de Deus, mas começaram a me dizer coisas que ia contra o que eu já sabia. Por exemplo, que Jesus morreu numa estaca e não numa cruz. Então, se todas as Bíblias falam que é numa cruz, né, que é um pau na vertical e um na horizontal, então quando eles falam que Jesus foi crucificado num madeiro, estilo uma estaca, para mim isso não entrava na minha mente, entre outras coisas. Saí também do Salão das Testemunhas de Jeová, foi apenas algumas visitas que eu fiz e tive alguns estudos na minha casa. Mas saí das Testemunhas de Jeová em 2008, conheci a Igreja Batista. Para mim foi algo maravilhoso, porque eu comecei ali aprendendo do Evangelho, né? Eu comecei a aprender. Sabe aquelas verdades incompletas? Foi ali na Igreja Batista. Eu não descobri tudo. Eu descobri parcialmente ali, comecei a entender mais sobre o Evangelho, mas não descobri tudo, toda a verdade, né? E aí, fui batizada em 2009 na Igreja Batista. E em 2018 eu casei. Saí da cidade que eu morava, desde pequena, e me mudei para uma cidade próxima, que fica a cerca de 20 quilômetros de onde eu morava. Aqui nessa cidade nova, eu comecei a procurar igrejas, eu e meu esposo. A gente chegou a frequentar alguma batista, a gente procurou algumas igrejas assim, frequentou algumas igrejas que não têm raiz, mas que vinha com as doutrinas da Assembleia, da Batista, ali uma mistura. Só que em 2020, eu comecei estudando a Bíblia em casa, porque as igrejas estavam fechadas. Comecei a estudar a Bíblia em casa sozinha. E no momento que eu comecei a estudar a Bíblia em casa sozinha, o Espírito Santo me despertou para coisas que eu nunca havia aprendido. Tem um ditado que diz assim, que todo ser humano que começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia sozinho, acaba chegando ali na igreja adventista. E realmente, foi isso que aconteceu comigo. Comecei a ler a Bíblia em casa e muitas questões começaram a me surpreender, como a guarda da lei, por exemplo, que na igreja católica eu sempre aprendi ali os 10 mandamentos no catecismo de uma forma, e quando eu li na Bíblia e vi que era diferente, comecei a procurar a lei que a igreja católica me ensinou. Pensei, em algum momento essa lei foi alterada? Comecei a procurar na Bíblia. E não, a lei não foi alterada, é a mesma que está lá em Êxodo, em Deuteronômio, ela não mudou, né? E fui conversar com esse pastor da igreja na qual eu estava frequentando, a igreja estava fechada, mas eu liguei para ele, conversei com ele, e a explicação que ele me deu em relação à guarda do sábado não foi suficiente para me convencer, porque eu já havia lido ali aquele mandamento que é o maior de todos, no qual Deus especifica a guarda do seu dia santo, né? Então, o pastor ele foi até um pouco rude comigo. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo no qual eu conto a minha experiência completa com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Espero que você, depois desse vídeo aqui, você dê um clique, vá lá e assista. Tá certo? Mas assim, aquilo me causou uma espécie muito grande, porque eu e meu esposo, a gente tem uma empresa de ovos e queijos. E eu trabalhava no sábado, eu fazia tudo aquilo que eu não conseguia fazer durante a semana, eu fazia no sábado, que era comprar algum produto de beleza, que era fazer academia no sábado. Eu fazia muitas coisas no sábado e quando eu li na Bíblia, aquilo me causou um aperto no coração. Eu passei 3 dias sem comer direito, sem dormir direito, chorando, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou emotiva. Eu não queria que aquilo fosse verdade, eu não queria, mas continuei pesquisando mais e mais. E Deus convenceu meu coração de que realmente é verdade. Tudo que tem na Bíblia é verdade. Quer seja bom aos nossos olhos, quer seja ruim aos nossos olhos, tudo que está na Bíblia é verdadeiro. De Gênesis a Apocalipse. Mas depois de descobrir a verdade, né, sobre a palavra de Deus, eu fui agora buscar uma igreja que pregasse aquilo que eu estava lendo, né? E aí eu encontrei um vídeo do pastor Arilton na internet, nunca tinha visto esse pastor. Vi um vídeo dele explicando sobre a guarda do sábado e eu tenho certeza que o mesmo Espírito Santo que me convenceu ao eu ler a Bíblia foi o mesmo que me direcionou até aquele vídeo. No vídeo, o pastor Arilton fala sobre a guarda do sábado e aquela explicação ali foi tremenda porque ele ia lendo os textos e eu ia acompanhando com a minha Bíblia. Então, eu me encaixei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você comparar a Batista com a Adventista, tem muita diferença.
tá? Porque a Batista, ela crê no arrebatamento secreto. A Igreja Adventista crê na volta do Cordeiro, no qual ele vai nos levar com ele e destruir os ímpios que ficarem aqui. Não existe arrebatamento secreto, mas sim muito visível. Outra coisa que chama muito a atenção e é uma discrepância muito grande entre as duas igrejas é o fato de que a Igreja Batista, ela acredita que quando o ser humano morre, ele é levado a um certo nível, ele não vai diretamente para o céu, foi assim que eu aprendi lá. Ele não vai diretamente para o céu, ele sobe até certo nível e fica ali repousando nos braços de Abraão. Depois dali, ele sobe mais uma parte que é para ter um encontro diretamente com o Pai. Com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e com o auxílio da Bíblia, em Eclesiastes diz que quando morremos, a matéria vai para o pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus. A alma vivente para de existir, porque a alma é a junção da matéria com a consciência, ou seja, o sopro de vida. Se eles se separam, a alma vivente para de existir. E nenhum sentimento resta mais nessa pessoa que morreu e ela não sabe mais de nada do que acontece abaixo do sol. São coisas muito diferentes de uma igreja para outra. E o que mais me encantou na Igreja Adventista do Sétimo Dia foi as doutrinas, as crenças, foi o fato de ler a palavra de Deus e seguir o que ela nos orienta, foi ver a lei eterna de Deus como algo de fato eterno, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas as igrejas protestantes aí fora, elas até falam sobre a lei, mas elas não citam ali os 10 mandamentos. E no livro de Tiago, ele diz que os 10 mandamentos é como uma corrente, né, com 10 elos. E quando você rompe um desses elos, você rompeu toda a corrente. Ou seja, se você olha os 10 mandamentos e você descarta o quarto mandamento, que é a guarda do sábado, então ali você já quebrou toda a lei. É necessário que observemos todos os mandamentos, porque assim como é proibido para Deus matar, então é proibido também desobedecer à guarda do sábado, porque ela está ali, é um mandamento que está entre todos os outros 9. Isso me chamou muita atenção e foi o que me fez me firmar ainda mais nessa denominação. Eu não sei se você conhece a Igreja Adventista, mas eu recomendo que você pesquise mais sobre ela, que você vá até uma igreja adventista mais próxima da sua casa. Eu tenho certeza que você vai ser super bem acolhido, super bem recebido. E eu tenho certeza que os teus conhecimentos vão ser transformados a partir do momento que você começar a estudar a Bíblia com eles. Até a minha comunhão com Deus ficou diferente a partir do momento que eu comecei a observar o sábado. Foi essa a minha transição, foi essa a minha mudança da Igreja Batista para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E apesar de ter citado aqui algumas doutrinas, algumas coisas que eu não concordo com a Igreja Católica, eu não falei aqui em nenhum momento contra os irmãos católicos, não. Eu estou falando apenas contra o sistema, contra o regime ali daquela religião, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você compartilhe ele com outras pessoas que você deseja alcançar e que assim como o Espírito Santo me libertou do engano ou das meias verdades para a verdade completa, eu desejo também que o mesmo Espírito Santo também conduza você até a verdade. Eu acredito até que esse vídeo não chegou até você por acaso. Deus quer falar contigo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que Deus abençoe o teu ministério, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.